Cara, acho que chegou a hora que eu quero saber como que foi a parte de Criciúma ali, né? Porra, Criciúma é uma ocorrência que tem rendido frutos no sentido de cases, né? Eu já apresentei num seminário nacional no Paraná sobre esse case. Eu voltei semana passada de Portugal, num trabalho científico que foi aprovado num seminário internacional de ciências militares, em que esse trabalho era fundado no entender o estado da arte em ocorrências de alta complexidade, fundado no case de Criciúma. Então, o Criciúma é uma ocorrência em que ela foge do contexto da segurança pública catarinense. É uma ocorrência que vai completar agora no final do ano, em novembro, 2 anos. Ela aconteceu em 2020. Na época eu era subcomandante, lembro de estar em casa, tocar o telefone, né, daquele que tu não pode sair do lado, já tinha tomado uma melatonina, já estava querendo relaxar o corpo ali para dormir, tocou o telefone, quando eu atendi, quem me ligou era o Tenente Fiorilo, que era um policial que tinha trabalhado comigo como soldado e servia em Criciúma. Quando ele ligou, ele começou, na época era major, né? Major, chama o BOP, chama o Cobra, traz a porra toda aqui, estão atirando no quartel, estão sitiando Criciúma. E no fundo era possível ver disparos e explosões, como se tivesse um filme de guerra ligado ali no fundo. Eu falei, ô Fiorilo, ô bicho, vai se fuder, porra, tá de sacanagem comigo, pô, tá na hora de dormir. Imagina. Dele assim, ó, Major, se for mentira, tu me prende, manda o BOP, manda o Cobra, a porra toda aqui, o pau tá roncando. Aí Deu tumulto mesmo. A gente começou a entender. Então tu é o cara que quando a merda agarra, o BOP, isso é o batalhão, exatamente. Essa é a missão do BOP. E aí, pronto, né? Prepara pro batalhão, alocar recurso, e isso era meia-noite, 11h50, 11h30. E aí, até então, o que era? Ocorrência de característica de Novo Cangaço, que era organização criminosa. Nós já tínhamos atuado em ocorrências dessa natureza, normalmente em pequenas cidades. Cidades Santa Cecília, Vidal Ramos, Mirim Doce, todas elas com resolução do BOP, com prisões, com confrontos armados, com criminosos mortos nesses confrontos. Então, a gente estava muito seguro. Mas na medida que a gente começou a deslocar para o BOP, aí a gente começou a entender o cenário. Nesse cenário o senhor estava fora, né, Caveira? Nem me fala. Eu falo do Criciúma, me dá uma dor no coração. O que aconteceu? Eu entrei de férias um dia antes da ocorrência e eu fui pra Costa do Sauípe, na Bahia. Não tá justo. Tava louco, cara. Eu esperei minha vida inteira por essa ocorrência. Eu esperei minha vida inteira por essa ocorrência. Tu imagina tu treinar a tua vida inteira como profissional de MMA e um dia antes tu te lesionar. Da luta. Da luta principal do cinturão. Já aconteceu. Tu entendeu, não? Mas não era pra ele, então, né? Não era pra mim. Eu entendi que não era pra mim. Ele tava com a família, tava num resort e já... Em vez de relaxar, já ficou começou sabendo a entrar na no hora telefone. também. Fiquei louco, né? Comecei a ligar pra esse daqui, eu vou voltar, vou pegar um avião e... E aqui não... deixa, eu falei, não, deixa que é pra gente, não é a tua ocorrência, deixa que não era minha, não era pra ser, não era a tua ocorrência. Isso tem que ser muito claro. As pessoas que não sabem da situação, acho que todo mundo sabe da situação, mas qual foi a situação? Então, aí Criciúma, foi um roubo à instituição financeira, que ele é considerado o maior roubo da história de Santa Catarina. Aconteceu em 2020, então, no dia 1º de dezembro, 31 de novembro para 1º de dezembro, em que lá foram roubados cerca de 125 milhões de reais. Em termos de valores contra instituições financeiras, só fica atrás do crime de Fortaleza, que é o mesmo que tem o Netflix, que lá foram furtados 160 milhões de reais. Esse é o detalhe. Lá foi furto, não foi utilizado de violência. Lá eles fizeram túnel, de forma estratégica, levaram o dinheiro por pé, na elegância. Logo, então não quero ver essa. É boa, né? É bacana. Eu assisti mais de uma vez, é bem legal. Para pensar como ladrão ali, tá bacana, ali foi bem dirigido. Logo, Criciúma, o roubo de Criciúma é considerado o maior roubo da história do Brasil, em razão da metodologia de violência e pela quantidade de dinheiro que foi levado. Então, quando a gente começou a se preparar para deslocar, a gente começou a entender o cenário. Eles montaram, por exemplo, na descida ali para o sul, colocaram fogo em caminhão, jogaram Miguelito, que é para furar pneu de viatura, pensando no tempo de resposta que as especializadas, e essencialmente o BOP, conseguia dar naquele local. Então eles já sabiam que vocês iam sair de Florianópolis para ir para lá? Fazia parte do plano. Fazia. Quanto tempo daqui até lá? A gente foi todo por hora possível e chegamos lá em 1h50. Faziam cerca Desde o acionamento, né? Desde o acionamento. Sim. Cerca de 12 minutos. Em casa. 1h50 até chegar no BOP. Prepara e vai, tem equipe pronta, já está em condições. É literalmente correria mesmo, não é? As equipes do BOP chegaram no local, fazia 12 minutos. 12 minutos que eles tinham se reorganizado e saído. Isso.
E aí ali a gente começaram a chegar as imagens, né? Olha, de explosivo, de sujeito com .50 dando tiro pro alto, dando tiro em carro, nos carros que passavam, fazendo tomada de refém com escudo humano. Começaram a pegar as pessoas na rua. Era durante o dia, né? Não, era noite, era noite. Mas teve um durante o dia também, não lembro? Sim, mas Criciúma aconteceu à Tá noite. bom. E aí, quando a gente chegou na cidade, emplacou na cidade, a nossa viatura que a gente foi, ela não tem proteção balística para um disparo de 762, um disparo de .50. Então, se houvesse a reação armada daquelas pessoas que estavam em segurança diária contra a nossa viatura, passaria. O que eu brifei ali, o que foi brifado pro motorista, assim, ó, vai, a gente se agacha aqui na parte de motor, que é um abrigo, que ali pode dar um tiro de bazuca que não passa nada, e brifei com o motorista. Se entrar qualquer coisa, para, todo mundo desembarca. E o motorista vai, para, desembarca e procura outro abrigo pra gente começar. Não tem a se abaixar, né? O motorista não, a viatura não tem, é o motorista e tu ali do lado, né? O comandante e o motorista e quem tá atrás, e vai pra ocorrência. Tu vai confiando. E aí, quando a gente chegou, já tinham saído. Houve duas frentes, né? Duas chegadas. Quando eu cheguei nesse local, daí começou a cair a ficha com relação a algumas coisas. A primeira questão era sobre os explosivos. Foram deixados explosivos como segurança diária, de forma inédita, que era conhecido por metalon, que é uma caixa de aço com emulsão encartuchada, em que o acionamento daquelas bombas acontecia dos dois tipos, por celular ou por estopim, por chama. E aqueles explosivos que foram deixados por segurança diária não tinham outra finalidade que não fosse explodir para matar policial ou matar gente que estava passando ali para trazer o caos. Porque o uso do explosivo no Brasil e em Santa Catarina, ele já acontece já há cerca de 15 anos. Mas sempre o explosivo para atacar o objeto, explodir um caixa eletrônico, explodir um cofre e levar o dinheiro. Não deixado como segurança diária para matar policiais. E quando a gente chegou, já começaram a berrar, bomba, bomba, e cara, típica de filme, piscando. Como técnico explosivista, olhei para a bomba, e identifiquei aquilo, né, como um artefato explosivo, vi ali como funcionava o sistema como estava adequado o sistema de funcionamento. Não, para ver como estava adequado o sistema de funcionamento, quão perto tu tem que estar? É uma aproximação que num raio da explosão, dependendo da carga, é de pelo menos meio metro. E se houvesse explosão, com toda certeza seria levado à morte. Aliás, aquela carga em que ela foi manipulada manualmente, mesmo com um traje antibomba, se explodisse, o policial iria a óbito. Porque muita gente pensa que aquele traje antibomba o policial tá seguro. Não. Aquele traje antibomba, nesse tipo de intervenção, de desativação, é para não pegar a cabeça do policial do lado e o corpo de outro. Em resumo, é caixão aberto ou caixão fechado. Exatamente. Só que o traje, literalmente. O resumo é esse. Porque o traje, ele pesa, em média, 45 quilos, né, Cabelo? Então, tu imagina, o Coronel Lúcio teve a oportunidade de desativar a parte dos explosivos lá. Tu imagina tu desativar aquela quantidade excessiva de explosivo com aquele peso, sabendo que se houver algum tipo de acionamento e tu estiver próximo, tu vai morrer igual. Ou com ou sem traje. É mesmo, entendeu? Velho. Só que ele tinha muito explosivo, então tinha muito. Tinha muito explosivo. Então, mas aí tá, então o traje não serve para nada, serve, ele precisa ser combinado com outras técnicas, com outras tecnologias, porque uma carga explosiva, quando ela explode, quando ela muda de estado repentinamente, existem os efeitos da explosão, e um desses efeitos se chama sobrepressão, é um pico de pressão para quem está próximo daquela carga. O traje, então, combinado com outros equipamentos, num exemplo muito prático. Nessa mesa aqui, se tiver meio quilo de explosivo e eu com um traje, se explodir, com certeza eu vou levar da morte. Mas se aqui tem meio quilo de explosivo, eu com um traje, e numa distância de 3 metros, utilizar um braço robótico ou outra tecnologia, a minha chance de sobrevivência é de quase 100%. Bom. Então você precisa ter essa análise. Sim. E para aquele caso de Criciúma, não, ali foi no pelo. No pelo, porque já estava pronto para explodir. Não tinha como tu parar e analisar, daí tratei aquele explosivo como categoria A, com risco direto às pessoas, e entendi como que estava o sistema de acionamento e arrisquei, né? Eu tive a coragem para atuar. Sabe aquela pergunta que tu falou assim, ó, sabe aquele momento que tu acha, aquele ali é um momento assim, ó, se detonar, eu morri. Entendi. E aí eu desativei a primeira, entendi. E aí começou a chegar as dicas, olha, chegaram outras. E aí eu fui metendo a bomba. Fui desativando outras 4 bombas de forma manual. Só fazendo um paralelo, teve alguns dias depois, teve uma outra ocorrência em São Paulo, em que houve o acionamento dessa bomba, em que uma pessoa explodiu e perdeu o pé foi amputado. Teve gente que achou porque passou ali no raio, explodiu. As informações que os policiais não passaram é que um transeunte cresceu o olho no celular que estava ali. Queria roubar o celular. Queria pegar o celular e se explodiu.
Então ali tinham armadilhas. Nossa, Então existia essa possibilidade. Então houve essa primeira intervenção. Para quê? Para estabilizar o local e até que finalmente chegou o esquadrão antibomba, depois de algum tempo, e a gente passou com as técnicas, os equipamentos adequados, fazer a desativação de todo o resto daqueles explosivos, 300 explosivos. Mas até a gente chegar na desativação... 300 quilos. 300 quilos explosivos. 300 quilos explosivo. Mas aí, enquanto isso, toda a empreitada criminosa... É muita coisa. É muita coisa. Muito explosivo. 300 quilos, velho. Mas até chegar nisso, toda a empreitada criminosa, e empreitada mesmo, porque houve um planejamento, ela aconteceu. E como que ela se deu? Eles se organizaram num feedback, assim, num galpão, em que eles se armaram, escolheram, cada um recebeu a sua missão compartimentada, deslocaram em comboio até o grande batalhão, o 9º Batalhão Criciúma, metralharam o batalhão inteiro, atirando contra os policiais. Aí a equipe do Esmeraldino, o policial de Santa Catarina, junto com outra equipe de PPT, agiram com técnica, ouviram no rádio o pedido de socorro, que a gente chama de P11, se reorganizaram próximos, desceram em conduta de patrulha. Só que esse comboio de carros, após metralhar o quartel, saiu em fila. E o último carro era deles, dos criminosos, era o único carro que não era blindado. Esse ele baixou o vidro e começou a atirar contra os policiais também revidaram. Então foi nessa troca que teve criminoso baleado. Quantos eram, total, desculpa, quantos eram? Criminosos? Não se tem uma certeza, mas a estimativa na empreitada, cerca de 40 criminosos. Então o negócio estava bem direito. 40 criminosos. O BOP tem 75. Por exemplo, 40 criminosos. E com, assim, fuzil, com um armamento do teu calibre superior, com todas as munições que ele conseguisse carregar. Então eles entraram num confronto, foram lá no banco, fizeram as explosões das portas blindadas, até que finalmente acessaram o cofre. Levaram ali cerca de 125 milhões de reais, levaram tudo que poderiam carregar. Era na Prosegur, não era Prosegur? Não, era no Serete. Tô sabendo legal, hein? Tá bem informado. Bem informada. Mas na hora... Eu tenho a desculpa de dizer que tava nos Estados Unidos. Mas não tava. Mas durante a ocorrência chegou. Onde eu tava? Não foi novembro de 2 anos atrás, novembro, tinha acabado de chegar. Ah, então por isso. Tava no avião, tava no fuso horário. Tava no fuso. Por isso que era de manhã. No jet lag. Era de manhã lá. Ah, viu? Tava no jet lag, então, aí, por isso que chegou nessa situação. Explodiram, levaram tudo que podia carregar, a gente teve acesso ao cofre, ainda tinha muito dinheiro ainda. Eles saíram distribuindo dinheiro, jogando dinheiro pro alto. E aí eu vi, aí são algumas coisas curiosas. Olhando as filmagens pra gente buscar fazer trabalho de inteligência, tinha uma hora que tu olhava uma estrada daquela ali, tu não conseguia ver a estrada de tanto dinheiro que tinha por cima. Mentira. Sim, porque eles saíram distribuindo, mas em 0 segundos, parecia assim que nem aspirador, as pessoas iam levando. Foi. Todo mundo na rua, imagina. Tô levando e pegando assim, louco, gente passando e pegando louco. Aí tinha gente que passava direto num pallet de dinheiro, que tinha do lado um pallet, um saco de dinheiro, né? Com notas de 20 reais, depois a gente soube. E aí uma família daquela olhou, um saco de dinheiro. Pegaram, botaram nas costas e saíram, né? Só que isso foi feito na frente de um prédio desse oficial que tinha feito acionamento. Ele viu essa família pegando, família não, dois homens, né? Pegando o saco de dinheiro, entrando no prédio, de repente chegou no quarto andar, desligou a luz. Já sabia que era ali que tinha sido furto. Depois que estabilizou o cenário, pegou um colega policial civil, vamos lá que a gente tem gente para prender pro furto. Toque, pessoal quietinho. Pegaram o pallet de 300 mil reais, estava ali naquele palletzinho. Imagina, cara. E a cidade virada em causa, organizamos o cenário, daí eles se reorganizaram, fugiram de forma planejada, abandonaram os carros no milharal, até a gente entender o que estava acontecendo, demorou para